Entendeu? Olha pra você ver. Presta atenção, hein? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. Olha só, agora, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Agora, como vai contestar o que está escrito? Por isso, por causa disso, para que ele não coma da árvore da vida e vive eternamente, Deus o lançou fora. Porque não tinha mais o que Deus fazer. Condenar ele por quê? A única coisa que eu posso fazer é lançar ele fora. Você quer ler aqui? Então, Mas de uma forma ou de outra, foi pela desobediência. Então, porque se ele não tivesse tido desobediência, ele jamais tocaria na árvore. Mas não foi por isso. Mas não foi Então, por isso, porque aqui está escrito que não foi por isso. só... Não, porque ele foi desobediente pela primeira vez. Não está escrito isso, está escrito assim, olha que você vê. É a questão que você tem que seguir o texto. A gente não vai seguir o nosso pensamento, a nossa visão. O texto diz isso aqui, ó. Eu, Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora. Não, tá correto. Mas se ele não tivesse sido desobediente na primeira vez, jamais seria lançado. Mas então, tudo bem, eu concordo. Mas só que Deus zerou lá, atingindo, jogando, lançando para ele. Ele deu uma ordem. As maldições. Alguém só é punido se errar. E quando você erra, você vai o quê? Você vai preso, você vai cumprir os anos, depois você é absolvido. Certo, mas ele foi punido por essa desobediência. Foi, claro, o homem não foi? Foi punido, não dizendo que não foi, ele foi. Oh, você sabe que ali no... Agora, ele foi expulso do jardim do Éden não por isso. Não foi por comer a maçã. Foi porque ele ficou inteligente e ele ia querer comer o que vivia Ele eternamente. era como Deus, ele conhecia, ele sabia o que era bem, o que era correr a mal. da vida. E Deus falou, não, agora ele tem a Aí o mentalidade Senhor minha. já. Ele vai vir voltar para o jardim do Éden, como ele era carne, e se ele comer do fruto da árvore que dá a vida eterna, ele vai viver eternamente. Então por isso, Deus o lançou fora do jardim do Éden e colocou querubins ainda, Para não pegar ninguém sobre guardando o cima. caminho, porque Deus suspeitou que ele ia voltar lá para comer a árvore. Quer dizer, o texto é claro. Já foi desobediente na primeira, porque não seria na segunda. Exatamente. Então, não aí- é claro? O texto? Então, aí, esse expulso aí, foi de uma hora que o Senhor deu para Adão, que ele não... Tipo assim, ó, de todos as árvores que estão ali, vocês comerem, mas de uma não. É isso mesmo. Né? E todos ali podiam comer, estava livre, né? Ali. Então, né? Todos, viu? Pode fazer. E todos ali que podiam comer, ali, e todos ali, eles podiam comer. Mas de uma só não podia. E aí que se tornou a desobediência. Então, mas aí nesse ato dele, o texto, a gente lê o texto seguinte, ele vai encontrar que Deus lançou a maldição sobre ele, hoje somos malditos porque ele cometeu esse erro. Tá concordado, tá certo? Expulsou. Só que zerou, quando Deus lançou esse castigo em nós. Nós estamos pagando o preço de Adão até hoje, trabalhando, comendo o suor do seu rosto, entendeu? A terra produz carne de abrolo e tal, então tá certo, tá zerado. Agora não foi por isso que o texto... Agora eu estou dentro do texto. Qualquer teólogo poderia quebrar, mas não tem como quebrar. Porque o texto está dizendo que Deus lançou fora por isso, por causa disso. Porque ele poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Ele seria o quê? Deus ia ter o quê? Um rival. Aí Perdeu a confiança. Né? Exatamente, exatamente. E aí passou a morte, né? Isso. Aí passou a Agora eu vou pegar uma pequena parte do pecado que eu acho que o Márcio que eu já falei para ele. Para ele não vai ser novidade. Vamos dividir o pecado. Agora é sobre o pecado. Dividir em dois. Pecado. Pecado contra Deus. É pecado agora. Agora é sobre pecado mesmo. Pecado contra Deus e pecado contra contra você mesmo. Contra você
Mesmo. Certo? Vamos lá agora? Agora é o ponto, hein? Agora você vai. Agora vamos lá. Agora pega. Voltando naquele assunto, mas tá, porque eu achei uma coisa interessante, que era que eu ia falar, eu esqueci. Quando Yeshua, ele estava confrontando contra os judeus, uma coisa que eu nunca entendi, agora eu passo a entender claramente, é quando ele chamou os judeus de filhos do demônio, filhos da serpente. E agora isso dá para entender, por que ele disse isso? Porque eles eram provenientes da origem, da semente da serpente que foi gerada na barriga da Eva. Você entendeu? Agora se encaixa e você entende por que ele chamou eles. Mas antes não tinha como, você não podia vir o mundo inteiro falar para mim ou para qualquer pessoa, não tem sentido. Mas agora você consegue entender. Ela está passando essa visão, dentro desse parâmetro de visão de caricatura, você chega lá, aceita que existem os filhos da sombra e os filhos da luz. Então, faz grande sentido. Entendeu? Bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia pecar contra Deus? O Márcio poderia pecar contra Deus? Toninho, nós, qualquer um de nós pecaríamos contra Deus? De que forma? Pelas leis, pelas escritas que ele deixou? Mas não é bem assim que o texto, a Bíblia relata. Todos os pecados que foram cometidos contra Deus, se você pegar os textos bíblicos, são profetas. Moisés, Elias, Isaías. Esses camaradas que tinham contato diretamente com Deus eram os caras que desobedeciam diretamente a Deus. Como que eu vou desobedecer a Deus? Só tem um jeito. Não tem dois nem três. Se Deus aparecer para mim, ou eu ouvir a voz de Deus, ele fala comigo, olha, eu te ordeno que faça isso, aquilo outro. Ah, não, Deus, eu não vou fazer nada. Pronto. Acabei de desobedecer a Deus. Mas, se Deus nunca falou comigo, eu nunca ouvi a voz de Deus, não tem como eu desobedecer a Deus. Então ainda tem razão aquilo aí. Não, ali é uma escrita de Deus. Eu estou falando da voz. A voz de Deus. Então os profetas na época, eles desobedeciam a Deus. E desobediência não é nem pecado. Eu falo desobediência, mas é pecado. Cometer pecado contra Deus não tem como. Para mim pecar contra Deus, Deus tem que falar comigo. Ele fez o homem semelhante. Isso é claro, não tem jeito. Não dá para mudar isso. Não tem como. E o pecado do homem, o pecado nosso, como que eu poderia pecar contra eu mesmo? Cometer algum erro? Agora a gente vai entrar praticamente nas doutrinas cristãs. O corpo é um templo. E no meu corpo tem um espírito, onde ele sobrevive através do meu corpo. Se eu matar o meu corpo, eu estou cometendo um pecado, um erro contra o meu próprio corpo. Aí eu poderia até aceitar a palavra pecado. Porque vai entrar envenenamento do corpo. É templo, né? Templo, bebida, cigarro, noite sem dormir, entendeu? Um monte de asneira na cabeça, porcaria na cabeça, você vai juntando aquilo ali, vai virando um monte de sucata no seu corpo, onde uma hora você vai ficar doente e o espírito vai ter que abandonar o corpo, porque o corpo já não tem vida mais. E aí se torna pecado... Se torna o pecado do homem. Não, envolve também. Não, eu já expliquei o que é pecado de Deus, né, lá, mas eu aceito crítica. Esse está bem claro. Não tem modo, não tem dois jeitos ou três jeitos de eu pecar contra Deus, a não ser que Deus fale comigo. Se ele falar comigo, eu estou pecando contra ele, mas ele nunca falou comigo. Tem essa palavra que fala, não matarás, não adulterarás. Não, aí já é lá para o povo de Israel, serve para... Yeshua falou isso aí, né? Sim, mas é um assunto, é um outro assunto isso aí. Né? É um assunto bem interessante também. Porque Deus não veio para todo mundo. Lá de Israel veio para o povo de Israel. As leis foram para o povo de Israel. As doutrinas foram para o povo de Israel. E a graça e a verdade veio para o povo de Israel.
e para os gentios de Israel. Pra cá O não veio Brasil, nada. o Brasil só tinha índio, não tinha vindo para o Brasil ainda. Então por isso que eu Só tinha bugre. tudo índio. Só tinha bugre. Só tinha bugre aqui. Então não tem nada a ver os brasileiros com as doutrinas de Israel. Então não tem nada a ver. Né? O pecado do homem é isso aí. É o cara destruir o próprio corpo, né? Ingerindo coisas químicas no corpo e destruindo o próprio corpo. Isso é o que o apóstolo Paulo fala, né? Eu tudo posso fazer o que eu quiser. Mas não me convém, porque se, claro, ele já foi bem claro, não me convém, porque, claro, vai matar o meu corpo. Vai matar o meu corpo, o meu espírito é obrigado a deixar o meu corpo. Então aí por isso eu vou pagar um preço. Eu vou antecipar a morte do meu corpo. Se eu tivesse que viver aí 50, 60 anos, com 40 anos eu morro. Aí, o espírito tinha que viver mais 30 anos, eu ficar bravo. Fala, pô, eu tenho 30 anos, eu tenho mais 30 anos lá. O camarada se encheu de droga, de bebida, fumou, e matou o meu tempo, e agora? Aí entra aquela história da reencarnação. Aí esse espírito precisa voltar de qualquer maneira para cumprir aqueles 30 anos. E aonde lá o cosmos todo se reúne para não, esse cara tem que voltar para lá. E é onde eles formam um corpo e eles vêm para cá para poder cumprir os outros 30. Aí tem camarada que morre nos 30 anos. Morreu, cumpriu. Outro vem com 15 anos, morre. Cumpriu. Tem criancinha que nasce, acaba de nascer e morre. Falei pro Toninho a história de um leão. Ficou meio estranho, ficou meio assim. Então, mas aí tem que voltar pra cá, então. Aí, Hã? tem que voltar pra cá pra cumprir o restante dos anos que ele estragou Não, o corpo. o espírito não estragou nada, quem estragou nós. Então ele O volta nosso aí. corpo, né? Aí ele volta. Ele é obrigado a voltar. É. Porque nós matamos. Ele não quer voltar. Eu garanto pra você que nem um espírito que sai do corpo, ele não vai querer voltar pra cá nunca, nem jamais. É que nem o Márcio falou, se sair do meu corpo, eu não volto pra cá nunca mais. Quem vai querer voltar pra cá? É só voltar no outro corpo para não sofrer, coisa. Mas é obrigado. Não tem outro jeito. Você tinha que ver mais 30 anos aqui, você vai, e os 30 anos que você tem que cumprir aqui. Né? Bom, então esse é o pecado do homem. O pecado do homem é contra o próprio homem. Contra Deus não, contra Deus é outro assunto. Quem obedecia a Deus não é. Quem obedecia a Deus não era o povo. Quem obedecia a Deus eram os profetas. E os profetas traziam as leis de Deus para o povo. Olha a visão. É isso que tem que entender. Então o povo não pecava contra Deus. O pecado vinha através de todos os sacerdotes. Você vai ver Malaquias, ele trouxe um alerta para o povo de Israel sobre o dízimo e a oferta. O povo de Israel. E as pessoas leem a Torá, o Antigo Testamento, e não entendem. Se você deixar de cumprir uma lei da Torá, ou seja, é maldito. Agora se você cumprir a última, que é Malaquias, cumpre, mas você não está cumprindo todas, você também é maldito. Então não há nenhuma prosperidade em você dar dízimo. Não há nem nada abençoado. Porque ele diz que maldito é aquele que cumpre, anda nos dogmas da lei. Estou errado também? O dízimo está no mandamento? Tá, Malaquias. Nos 10 mandamentos? Certo? Não. Malaquias está no Tá no Antigo Testamento, na Torá. O dízimo é antes da lei. Está na Torá. É, na Torá. Mas ninguém Se obedece tiver- ao Antigo. se tiver lá, todo mundo só fala de Malaquias. Essa tá lá, Também é antigo. se tiver na Torá lá, aí é. Tá bom? mandamento. É isso? Que hora que é agora, hein? Aí o senhor vai falar isso pra eles e falar assim pra gente. Não, se você não dá, que tá a 9 para maldição. meio-dia. 9 para meio-dia. É, meio-dia na espada. Aí ele fala assim, né? Eles falam, você fala com eles aí, você vai falar isso pra eles, fala assim, se você não dá o dízimo, aí você. Pessoal, vamos encerrar aí essa gravação, ok? Vamos encerrar essa gravação, ok? Paz para todos.